Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Em 1865, o José de Alencar publicou um livro e a protagonista dessa história tem um nome interessante. Ele pegou a palavra América, pegou isso aí e trocou as letras de posição, obtendo Iracema. Iracema é a Índia que comanda essa história. Aqui nós temos um exemplo de anagrama, que é quando nós pegamos uma palavra, trocamos algumas letras de posição e encontramos uma nova palavra. Por exemplo, quais os anagramas da palavra sol? Pode ser, além do sol, o SLO, o LOS, LSO, OLS, OSL. O anagrama é uma palavra que não precisa fazer sentido. Por exemplo, LSO é algo que não tem significado. Então, assim, não importa. Você pega uma palavra, troca algumas ou todas as letras de posição e encontra uma nova palavra. Tudo isso aí conta como anagrama. Quantos anagramas tem a palavra chuveiro? Chuveiro é uma palavra formada por 8 letras. E todas essas letras são diferentes. Nesta aula, as palavras precisam que as letras sejam todas diferentes. Quando uma palavra tiver letras repetidas, daí é algo que veremos numa aula específica. Então vamos pegar a palavra chuveiro, formada por 8 letras, todas diferentes, e o que eu quero descobrir é quantas são as maneiras de embaralhar essas palavras e encontrar novas palavras, os anagramas do chuveiro. Bom, é assim, eu tenho 8 letras, então a primeira letra que eu escolho para formar o meu anagrama é uma dessas 8 que eu tenho disponíveis. Escolho uma e coloco ali na primeira posição. Então, na sequência, a segunda letra que vai ser usada na palavra, ela será escolhida dentro de 7 que eu tenho disponíveis, porque uma já foi colocada no primeiro lugar. A terceira letra que forma o anagrama será obtida dentro de 6 que eu tenho disponíveis, porque uma eu já coloquei no primeiro lugar, outra eu coloquei no segundo lugar, então eu tenho 6. E por aí continua, com 5, 4, 3, 2 e 1. O que acontece? Eu escolho uma letra para ficar no primeiro lugar. E na sequência, outra letra para ficar no segundo lugar. E na sequência, outra letra para ficar no terceiro lugar. E por aí vai. Pelo princípio multiplicativo, eu preciso multiplicar. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 40.320. Mas esse resultado, você pode pensar de uma maneira mais rápida. Eu tenho 8 letras e quero embaralhá-las. Então, isso aí é uma permutação. A permutação de 8 letras é 8 fatorial. Resumindo, se eu tiver uma palavra de 8 letras, todas diferentes, ela possui 8 fatorial anagramas. Quantas são os anagramas da palavra chuveiro, que começam com C e que terminam com O? Então, o que acontece agora? Eu vou fixar o C no início, o O lá no fim. Então, das 8 letras que a palavra chuveiro tem, só restou o H, U, V, E e R para ficar permutando ali no meio, entre o C e o O. Então, é como se eu tivesse uma palavra, esse H, U, V, E e R, uma palavra de 6 letras. Se eu tenho 6 letras e quero permutar, eu posso fazer isso aí de 6 fatorial maneiras, que é 720. Então, existem 720 anagramas da palavra chuveiro que começam com C e que terminam com O. Quantos são os anagramas da palavra chuveiro em que chu aparece junto e nesta ordem? Então, o que acontece? O chu ficará sempre junto e nesta ordem aí, C-H-U. Então é como se ele contasse como uma única letra. Existe
uma letra, que é o Shu, e as outras, o V, o E, o I, o R e o O. Então eu tenho 6 letras, aceitando que o Shu conta como uma letra só. Bom, se eu tenho 6 letras e quero embaralhar, eu posso fazer isso aí de 6 fatorial maneiras, os 720. Quantos são os anagramas da palavra chuveiro em que Shu aparece junto e em qualquer ordem? Então, o que aconteceu aqui? Bom, o Shu ele ficará sempre junto. Então, conta como uma letra só. E ainda tem aquelas outras, o V, o E, o I, o R e o O. Então, é como se eu tivesse uma palavra de 6 letras. Então, eu posso embaralhar isso aí de 6 fatorial maneiras. Tá, vou fixar uma dessas permutações. O Shu agora pode ser embaralhado ele mesmo. Então, por exemplo, pode ser o C-U-H, o U-C-H e por aí vai. O Shu, que tem 3 letras, pode ser embaralhado de 3 fatorial maneiras. Resumindo, o que aconteceu aqui? Existem 6 fatoriais maneiras de embaralhar as 6 letras, considerando o Shu como uma letra só. Escolho um desses anagramas. Agora, só o Shu pode ser ainda embaralhado de 3 fatorial maneiras. Então, o que eu tenho no total? 6 fatorial vezes 3 fatorial maneiras. Eu tenho 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo isso dá 4.320. Existem 4.320 anagramas da palavra chuveiro, em que o Shu fica sempre junto e em qualquer ordem. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.